Boa tarde, alunos! Tudo bom com vocês? Olha só, nossa aula de História de hoje, nós estaremos encerrando o livro da unidade 2. É a nossa última aula do primeiro bimestre. Portanto, fique atento, pegue o seu livro agora e acompanhe esse vídeo. A aula de hoje é só você assistir esse vídeo que vai fazer um apanhado geral do livro Unidade 2. Na próxima semana, vamos já utilizar o nosso novo livro para o segundo bimestre. Vamos lá, página 16, o tema é as antigas civilizações chinesa e indiana. A civilização da China. Diz a história aí que essa civilização nasceu ao lado do rio, chamado Rio Amarelo. E aí, conta que essa terra, ao lado desse rio, era muito rica em minérios e também ela acabava proporcionando a eles uma grande oportunidade de plantação aí de arroz. Olha só, outra coisa interessante é que a vida dos chineses e o calendário deles era com base nas inundações através desse rio. Na página 17, a gente encontra o seguinte tópico, as dinastias chinesas. Olha só, conta-se a história que essa dinastia começou com o governo de 3 deuses magníficos. Isso mesmo, a lenda diz que esses deuses magníficos, eles eram poderosos, eles eram sábios e eles também proporcionavam prosperidades a eles. Página 18. As dinastias. Olha só, na página 18, a gente vê aí que surge um imperador chamado Qin Shi Huang. E esse imperador, ele fez muitas coisas importantes para os chineses. Inclusive, a centralização do Estado. Ele unificou também toda a escrita dos chineses e fez diversas obras na área de irrigação, que era de suma importância para esta gente. O nome China, por exemplo, deriva do seu nome aí do imperador Qin. Na página 20, olha só o resumo da página 20, os camponeses. Quem eram eles e o que faziam? Olha só, eles trabalhavam bastante no pesado para os nobres e eles também pagavam tributos altíssimos para sustentar toda essa classe da nobreza. A atividade econômica era com base na agricultura e lá eles plantavam arroz, cevada, eles também plantavam melão, abóbora, pepino e cebola. Vamos avançar na página 21, a gente encontra agora a civilização indiana. Ainda há pouco foi a chinesa e agora é a indiana. Esta também nasceu em torno do rio, mas não o Rio Amarelo, mas em torno do rio Indo. A agricultura era forte entre os indianos e eles cultivavam a cevada, cultivavam o milho, cultivavam também o melão e o gergelim. Qual era a cidade mais famosa? Chamava-se Arpa, isso mesmo. Eles tinham um bom planejamento urbano, de tal maneira que Arpa tinha muros altos e fortificados e também muitas avenidas que separavam os bairros do centro. Na página 22, a gente chega no tópico chamado As Cidades Indianas Arpenses. Olha só, essas cidades acabaram entrando em declínio justamente por conta da chegada dos nômades. Como a gente já viu na sala de aula, nômades, povo que não se aquietava, né? Ficava de lugar a lugar. E aí ficava viajando e montando as suas tendas. E chegaram nômades nessas cidades indianas e também guerreiros de origem ariana. E aí começou o confronto entre indianos e arianos. Lembrando que esses arianos, boa parte, a maioria, tinham vindo aí da Europa. Eles não se davam bem e daí tinham muito preconceito com os indianos. Chegou ao ponto dos arianos dominar os indianos. Página 23, religião do hinduísmo. Como era essa religião? Essa era a religião dos arianos. E eles faziam devoções aí a divindades relacionadas à natureza. Tinham o deus vento, eles acreditavam na divindade do fogo e também viu a tempestade também como um grande deus a eles. O seu deus famoso e bem adorado era Brahma. E esse deus era responsável, segundo eles, por todo o universo.
Na página 24 a gente vai falar de outra religião chamada budismo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o budismo. Então, Siddhartha Gautama, olha só, ele nasceu no norte da Índia e conta-se que ele abandonou a sua família, abandonou todo o palácio, né? E aí ele passou a viver períodos de jejuns e também meditação debaixo de uma árvore, a tal ponto que dizem que ele chegou a atingir ali o ponto de iluminação, né? O ser iluminado. Daí ele passou a se chamar Buda, que quer dizer isso, iluminado. Buda, então, funda essa famosa religião que tem crescido no mundo, chamado budismo. Avançando agora, chegamos na página, no tema 3, na página 26. Tema 3, página 26. Vai falar sobre o povo hebreu. Olha só, o hebraico, o aramaico, o árabe são línguas semitas e os semitas são ancestrais dos hebreus. O hebraico, por exemplo, é uma língua bastante ensinada nas escolas pelos judeus. Todo costume judeu tem a ver com a origem dos hebreus. E qual é a origem dos hebreus? Olha só, toda a história está narrada na Bíblia Sagrada, especialmente nos livros que compreendem ao Antigo Testamento. E aí começa quando Abraão recebeu a missão de tirar o povo da região chamada Mesopotâmia e levar para a terra chamada Canaã, que segundo eles era a terra prometida. E aí depois vem os próximos líderes, que são seus filhos, né? Isaac, depois vem Jacó, que são chamados como os patriarcas. Na página 29, você vai para a página 29 e a gente vai falar sobre judeus e palestinos. Os judeus, eles começaram a migrar para a Palestina. E aí havia muitos conflitos religiosos, porque para eles, Canaã era a terra prometida por Deus, que estava ali naquela região. E aí houve muitas brigas, surge então o Estado de Israel, muito famoso, falado até os dias de hoje nos jornais, e a partir de então nunca mais teve paz naquele lugar por conta desses conflitos religiosos. Página 30, a cultura. Os hebreus, eles cultivavam o trigo, lembrando que o trigo era bastante utilizado, né? Você pode ver na Bíblia muitas citações referentes ao trigo, à produção de pães, ali que fazia parte da alimentação daquele povo. Havia lentilha, pepino, cebola, videiras e figueiras, que são também bastante citadas na palavra de Deus, né? E que Jesus também faz uso nas suas ilustrações. E também eles criavam abelhas. Judeus, eles eram monoteístas. Você já aprendeu também isso na sala, que monoteístas, eles acreditavam em um só Deus. Vamos então passar adiante agora para a página 36, a respeito dos véus e chapéus que essa gente usava. Bom, os véus e chapéus era simplesmente um ato de reverência ao seu Deus. Na página 37, muçulmanos e árabes. Qual é a diferença? Veja bem, árabes é o povo que tem língua e cultura árabe. E esse povo vive ali no Líbano, na Síria, no Iraque, entre outros países também. E há árabes que não são muçulmanos. Isso mesmo, há árabes que não são muçulmanos. Porque muçulmanos são aqueles que se convertem ao islamismo, ok? Tema 4, último, na página 40, tema 4, vai falar sobre fenícios e persas. Vou fazer aqui um apanhado bem rápido sobre esse povo. Os fenícios, eles viviam próximo ao mar Mediterrâneo, nas altas montanhas, e eles investiram bastante na parte marítima. Eles então roubavam a madeira do cedro, e era muito rica, e aí eles faziam dessa madeira o quê? O uso dela para produzir navios. Eles também eram bons artesãos, eles trabalhavam com artigos de luxo, porque eles já mexiam com vidros, tecidos tingidos, pintados, joias, perfumes, entre outras especiarias. Na página 43, os persas, eles eram grupos
humanos de origem europeias, eles formavam dois povos, os medos e os persas. E os persas, eles ocupavam territórios menos férteis, mas eles desenvolveram muito bem as atividades comerciais. Na página 44 diz o seguinte, que em 522 a.C., Dário assumiu o Império Persa e ele então implantou medidas que viessem estimular a economia e também para que pudesse facilitar a sua administração, com muita eficiência em todo o Império. Finalizando, página 45, a gente vê aí algumas citações sobre a sociedade. Só resumindo, a sociedade ela era formada da seguinte hierarquia: nobres, depois vinham os sacerdotes e por último vinham os camponeses. E lembrando que o comércio era a principal atividade econômica, ok? Então esse é o resumo do nosso livro 2, fechando nosso primeiro bimestre. Espero que você aproveite muito bem aí essa gravação e lembrando, na próxima semana a gente vai trabalhar o nosso novo livro. Um abraço!